Vini, boa tarde para todo mundo que está curtindo o Taon, prazer estar contigo. Então, o telefone está fervendo aqui, porque muitas apurações sobre o caso Hulk, né? Que não vai ficar mesmo no Atlético, ele não jogou contra o Flamengo para não chegar a 13 partidas no Campeonato Brasileiro. E a informação que a gente tem nesse momento é de que essa situação deve se resolver nessa semana. E hoje a gente está tentando apurar mais detalhes ainda, mas a informação que eu obtive agora há pouco é de que uma reunião entre a advogada do Hulk e o Fluminense vai acontecer no Rio de Janeiro. E nessa reunião eles esperam avançar nas negociações para que o jogador, até o fim dessa semana, defina a sua saída do Atlético para defender o Fluminense. Enquanto isso, o Hulk segue trabalhando na Cidade do Galo. Hoje ele treinou uma parte em separado e a outra parte com os companheiros que ficaram aqui no Brasil, porque os demais jogadores estão lá no Peru. Portanto, sobre Hulk, muito provavelmente nessa semana a história se resolve, porque hoje tem uma reunião importante marcada no Rio de Janeiro entre a advogada do jogador e a diretoria do Fluminense. Bom, em relação a jogo, Vini, o Atlético tem Copa Sul-Americana hoje, 9h30, no horário de Brasília, lá em Cusco, né, contra o Cienciano. Foi com um time completamente alternativo. A gente tem um campinho para mostrar com uma possível escalação do Atlético, que tem o Everson como o goleiro e o único titular, né? E a defesa sendo formada com Preciado, Ivan Román, Alonso e o Pacini. No campo com Thomas Pérez, Alexander, provavelmente o Scarpa. E um trio de ataque com Alaminda, Dudu e o Cauã Soares. Repetindo então, o Atlético viajou com um time bem mesclado, com vários reservas, porque sábado tem o clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético vive um momento delicado na competição, Vini. Vini, boa tarde para todo mundo que está curtindo o Taon, prazer estar contigo. Então, o telefone está fervendo aqui, porque muitas apurações sobre o caso Hulk, né? Que não vai ficar mesmo no Atlético, ele não jogou contra o Flamengo para não chegar a 13 partidas no Campeonato Brasileiro. E a informação que a gente tem nesse momento é de que essa situação deve se resolver nessa semana. E hoje a gente está tentando apurar mais detalhes ainda, mas a informação que eu obtive agora há pouco é de que uma reunião entre a advogada do Hulk e o Fluminense vai acontecer no Rio de Janeiro. E nessa reunião eles esperam avançar nas negociações para que o jogador, até o fim dessa semana, defina a sua saída do Atlético para defender o Fluminense. Enquanto isso, o Hulk segue trabalhando na Cidade do Galo. Hoje ele treinou uma parte em separado e a outra parte com os companheiros que ficaram aqui no Brasil, porque os demais jogadores estão lá no Peru. Portanto, sobre Hulk, muito provavelmente nessa semana a história se resolve, porque hoje tem uma reunião importante marcada no Rio de Janeiro entre a advogada do jogador e a diretoria do Fluminense. Bom, em relação a jogo, Vini, o Atlético tem Copa Sul-Americana hoje, 9h30, no horário de Brasília, lá em Cusco, né, contra o Cienciano. Foi com um time completamente alternativo. A gente tem um campinho para mostrar com uma possível escalação do Atlético, que tem o Everson como o goleiro e o único titular, né? E a defesa sendo formada com Preciado, Ivan Román, Alonso e o Pacini. No campo com Thomas Pérez, Alexander, provavelmente o Scarpa. E um trio de ataque com Alaminda, Dudu e o Cauã Soares. Repetindo então, o Atlético viajou com um time bem mesclado, com vários reservas, porque sábado tem o clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético vive um momento delicado na competição, Vini. Vini, boa tarde para todo mundo que está curtindo o Taon, prazer estar contigo. Então, o telefone está fervendo aqui, porque muitas apurações sobre o caso Hulk, né? Que não vai ficar mesmo no Atlético, ele não jogou contra o Flamengo para não chegar a 13 partidas no Campeonato Brasileiro.
E a informação que a gente tem nesse momento é de que essa situação deve se resolver nessa semana. E hoje a gente está tentando apurar mais detalhes ainda, mas a informação que eu obtive agora há pouco é de que uma reunião entre a advogada do Hulk e o Fluminense vai acontecer no Rio de Janeiro. E nessa reunião eles esperam avançar nas negociações para que o jogador, até o fim dessa semana, defina a sua saída do Atlético para defender o Fluminense. Enquanto isso, o Hulk segue trabalhando na Cidade do Galo. Hoje ele treinou uma parte em separado e a outra parte com os companheiros que ficaram aqui no Brasil, porque os demais jogadores estão lá no Peru. Portanto, sobre Hulk, muito provavelmente nessa semana a história se resolve, porque hoje tem uma reunião importante marcada no Rio de Janeiro entre a advogada do jogador e a diretoria do Fluminense. Bom, em relação a jogo, Vini, o Atlético tem Copa Sul-Americana hoje, 9h30, no horário de Brasília, lá em Cusco, né, contra o Cienciano. Foi com um time completamente alternativo. A gente tem um campinho para mostrar com uma possível escalação do Atlético, que tem o Everson como o goleiro e o único titular, né? E a defesa sendo formada com Preciado, Ivan Roman, Alonso e o Pacini. No campo com Thomas Pérez, Alexander, provavelmente o Scarpa. E um trio de ataque com a Laminda, Dudu e o Cauã Soares. Repetindo então, o Atlético viajou com um time bem mesclado, com vários reservas, porque sábado tem o clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético vive um momento delicado na competição, Vini.